Continuando, então, a gente agora passa a falar sobre a multiplicação de um número real por um vetor. Então, é quando a gente tem um vetor qualquer, tá? Então, no caso aqui, a gente está utilizando o U. E quando eu tiver um número real, a gente está chamando aqui um K maior que zero, K maior que zero. O caso do real, né, pessoal? Maior que zero quer dizer que são qualquer valor positivo. Então, se eu tiver o vetor 1 dado aqui e eu multiplicar por um K qualquer maior que zero, se eu, por exemplo, pegar o K igual a 3, então, eu vou multiplicar o 3 pelo vetor U. Então, olha, aqui era 1U. Se eu multipliquei por um K igual a 3, ele vai ser 3U, tá? Se eu multipliquei, o meu K é o meio é maior do que zero, né? Porque ele é positivo. Se eu multiplicar, se isso aqui vale U, 1/2 de U vale metade desse U aqui, tá? Então, se eu tiver um vetor que ele é diferente de zero, tá? Então, qualquer vetor. E um número K, que é uma constante diferente de zero, tá? Pode ser qualquer valor. Então, eu vou chamar o produto de um número real K, número real pode ser positivo ou negativo, pelo vetor P, quando eu tenho a multiplicação do, tenho o produto de um número real K pelo vetor, então, quando eu fizer K vezes V, que é o vetor, eu vou ter um outro vetor que eu vou chamar de P. Então, eu vou ter um módulo P, que vai ser igual a constante, que é um produto do número real, vezes o vetor, tá? Ele vai acabar tendo a mesma direção do vetor V, o P, né? Esse P precisa ter constantemente a mesma direção do vetor V, tá? E tá? De mesmo sentido de V, se o K for maior que zero, né? Isso, claro, tudo a gente tá falando na situação do K maior que zero, pessoal. Aí, eu vou ter um sentido oposto ao sentido do vetor V, se eu tiver um K menor que zero, tá? Se o K é menor que zero, então ele é negativo, correto? Então, ele vai dar todo aquele sentido do vetor oposto, ele vai fazer tudo ao contrário. Olha, por exemplo, olha a seguinte situação. Eu tenho, na situação do K ser menor que zero, ou seja, um K negativo. Aqui, tá? Eu tenho um vetor dado, o K é menor que zero, ele é negativo, então, digamos, o K é igual a menos 2. Menos 2 é menor que zero, né? Então, o meu vetor vai passar a ser quem? Menos 2U, tá? Ele vai ser o dobro do valor dado, do vetor dado, mas ele precisa ter um sentido contrário, tá bem? E daí, a gente tem algumas propriedades, tá? Que ela entra na mesma questão, tá? Sempre quando a gente tiver multiplicação, ela vai entrar na mesma questão lá das propriedades da soma, né? Que é a propriedade associativa, tá? Onde eu vou ter A vezes B vezes V, é a mesma coisa que AB vezes V. Eu vou ter a distributiva, que é A mais B vezes V, é a mesma coisa que A vezes V mais B vezes V, tá? Uma constante A vezes dois vetores vai ser A vezes o vetor U mais A vezes o vetor V, que é essa distribuição. E um elemento neutro, que aqui no caso é 1, né? Lá na soma, a gente tinha que o elemento neutro era 0, tá? Então, na soma, o elemento neutro é o 0, mas na multiplicação, o elemento neutro é o 1, tá? Então, pra gente lembrar disso. Isso, vamos lá para o exemplo. Então, vamos pegar o exemplo 5 aqui. Eu tenho um vetor dado, um vetor U, que ele é composto por dois
e 3, então, pelo par ordenado 2 e 3. E tem a situação do K maior que zero, então, aqui eu tô supondo o K igual a 2 e o K igual a 5, tá? No caso do vetor U, 2 e 3, com K2 e K igual a 5, tá? Pro caso do U ser igual a 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Se o K é igual a 5, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, tá? Conseguimos, então, encontrar, né, os valores a partir do nosso K dado. A letra B, nós entramos na mesma situação, só que agora, caso de... Eu tenho o vetor V, que é composto por 1 e 2, mas o meu K é menor que zero, lembrando que maior que zero é positivo, menor que zero é negativo, então, o meu K é igual a menos 2. Então, eu tenho o vetor 1 e 2, com K menor que zero, K é igual a menos 2. Então, eu vou ter menos 2, que multiplica 1 e 2, vai ser menos 2 e menos 4. E a letra C, o vetor W, menos 5 e 3, tá? Com o K igual a zero, então, se o K é, a minha constante é nula, não tenho o que fazer, o que vai acabar acontecendo? Que o meu vetor W vai ser igual a zero, tá?